E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Ellocast. Eu sou Anderson Braga, essa aqui é minha esposa. Maressa Braga. Olha aí! Braga porque somos casados. Nós temos um elo. É isso aí, por isso o Ellocast. E olha... Ops, já começou. Opa, já começou? Olha! Gente, vai, fala, mano. Não, já você começamos fala. com tudo. Gente, começamos a semana. Com tudo. Segunda de casal. Começamos a semana com tudo. Segundou, segunda-feira. É verdade. Estamos aqui num visual novo. Visual também. novo, vídeo novo, visual novo, Vídeo né? inédito. Vídeo inédito, como sempre. Visual inédito. Novo, visual novo também, então Novo tudo. também. Sempre a gente tem novidades aqui no Sempre. Ellocast. E você sempre falou isso nos vídeos. Eu que já a gente falei. sempre tem mudanças. Eu já falei isso. É Que isso. para vocês ficarem atentos, porque sempre vai haver mudanças e Isso novidades. é muito bom, né, amor? Mudança, mudar é muito bom. Não sei É. vocês mulheres que estão aí me assistindo, aqui em casa é assim, quando eu não tenho aqui, ó, grana pra ficar comprando Olha aí, móveis, olha aí. É. o que eu faço? Eu mudo os móveis de lugar. Mudo a mesa de lugar, mudo o sofá de lugar. Porque mudança é sempre bom. Entrar num ambiente com algo novo, com algo diferente. Por mais que você mude os móveis, já dá um ar de diferente, É não verdade. Muda aí o sofá de lugar, muda Faz algum alguma armário. coisa. Dá uma mudada aí. Não, mudar. Não é Porque às verdade? vezes a gente tá aqui tão... Ai, eu não tô gostando disso aqui. Muda, faz alguma coisa. Só Muda. que essa mudança é como? Como é que acontece? Quando eu tomo uma atitude. Exato, exato. Eu quero- É intencional. É isso mesmo, mas eu quero fazer aqui, ó. Que é Coloca a isso? mão aqui, eu vou fazer um, É assim que bota a um mão? juramento neste Ellocast. Meu Deus, você vai ter juramento. Que isso, gente? Não, O porque que eu é? não posso ficar, amor, falando tanto neste canal. Ah, eu entendi. tenho que dar espaço pra você falar. Meu Deus, eu vou falar o teu mais. público está pedindo isso. Está pedindo. Ô, gente, o próximo Ellocast eu vou chegar com uma fita assim na boca, tá? Porque aqui a gente é um elo, eu e o É Anderson. um elo. Mas a gente, hoje eu quero que Anderson Braga fale muito. Fale muito. Não, Gente, eu tô é isso aí. emocionado, gente. Eu estou com a oportunidade. O microfone está na minha mão agora, literalmente. roupa. Está na minha roupa aqui, né? De lapela, mas tudo bem. Gente, olha só. Hoje o tema tá muito bom. Tá, Muito tá bom. tá É um muito tema, bom, assim, verdade. que eu Super creio que vai atual. falar especificamente com você na sua vida. Hoje, se eu pudesse dar um título, seria Aprendendo a Suportar. Ai, meu Deus, como isso é difícil. Aprendendo a suportar. E já deixar aqui bem claro para vocês Uhum. qual é o contexto desse título e desse tema de hoje. Porque, assim, a Bíblia fala diversas vezes sobre suportar adversidades, tribulações, às vezes até pessoas, né? Ai, que difícil isso. É complicado. Difícil. Tem um versículo que fala assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Para o desespero do Fio, eu não estou falando aqui qual a versão. O Fio, que é o nosso editor aqui, É verdade. Fio, procura aí qual que é a versão, mas tá lá, tá na Bíblia, ok? Bíblia. Suportai-vos uns aos outros em amor. Mas hoje eu não vou falar exatamente suportar a uma pessoa, mas sim suportar adversidades, tribulações e estações da sua vida que você tem que encarar e vencer. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Ellocast. Muito bom, amor. E é muito engraçado. Tu viu que eu tentei o máximo não Você não te me cortou, interromper. você não me Gente, isso é tão difícil que eu fico assim, ó. Eu falo agora. É muito difícil. É Deus me tratando na frente dessas câmeras aqui. Engraçado que o suportar, né? Quando a gente fala de suportar, tu falou de suportar pessoas, mas o foco não é esse aqui. Suportar desafios na nossa vida. E aí aqui a gente não tá falando pra quem é crente. Você, quem sabe, tá aí do outro lado, você nem vai numa igreja, nem conhece Jesus, nem segue Jesus, nem é um cristão, nem segue o cristianismo. Mas o suportar tem a ver com todo mundo, né? Tem a ver com todo ser humano. Todos nós suportamos momentos que chegam na nossa vida, desafios que chegam na nossa vida, que a gente não tem opção. É verdade. Tem vários momentos que você não vai ter opção. A opção é suportar. Se eu pudesse dar aí... Me cortou, Anderson. Eu Me não tô te cortou cortando, eu tô aqui. te cortando. Ai, Só que o suportar, neste caso aqui, tem um caminho, e eu sei que você vai falar sobre isso, Anderson. Sim, Suportar tem um caminho, e existe um momento que a gente pode suportar. Um momento não. Quando a gente suporta algo em Deus, fica muito mais leve. Se eu pudesse dar o que eu ia falar antes aqui, mas eu vou falar agora. Hoje Libera. eu tô sofrendo bullying aqui agora. Você tá vendo? Hoje eu tô sofrendo bullying aqui. Mas é o seguinte, se eu pudesse dar uma definição de suportar nesse sentido, nesse contexto que a gente tá falando aqui, seria aceitar sem se opor. E essa é um dos maiores desafios da nossa geração. Porque a nossa geração aprendeu a viver sempre com o controle remoto da vida na mão.
né? E quando a gente encara situações, adversidades, tribulações que a gente tem que aprender a suportar, as pessoas não sabem como suportar. Não sabem. Não sabe. Posso agora, Pode, professor? por favor. Eu sempre tenho que levantar o dedo agora aqui, né? Levantar o dedo. E engraçado que você está falando sobre uma geração, né, que não sabe receber um não, que todo mundo fala muito essa frasezinha, que é um clichêzinho, né? Ah, é a geração Nutella, né? A geração que não sabe. Uma geração que quando recebe um não, a pessoa não sabe receber um não. O não machuca, o não deixa a pessoa ferida. Qualquer não que a pessoa recebe deixa a pessoa ferida, qualquer coisa. E isso fala muito sobre quem nós somos, sobre quem a nossa geração é. Porque não é uma geração que suporta muitas coisas. Não está preparada para suportar adversidades, desafios e problemas no decorrer da caminhada. Não é? Exato. E assim, suportar é uma arte. Suportar é uma arte. E você que está nos assistindo aqui agora, você precisa aprender essa arte de suportar para crescer, para chegar a um novo nível. E a gente vai estar falando um pouco mais, com mais detalhes, sobre aprendendo a suportar. É isso. Não é verdade? E aí, vamos para a palavra de Deus? Vamos para a Bíblia? Vamos, né? vamos. Porque, como a gente costuma dizer, é a palavra que liberta, é a Bíblia que liberta, é a Bíblia que nos limpa, é a palavra de Deus que nos transforma. Então, é através da palavra de Deus que você pode ser transformado hoje. Lá em Filipenses, é um versículo muitíssimo conhecido, capítulo 4, versículos 12 e 13, na versão NVI, fala assim: sei o que é passar necessidade. Quem está falando isso? Apóstolo Paulo. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que esse versículo é lindíssimo. É poderoso. Engraçado que esse versículo de Paulo, né? A minha caminhada com Jesus, a nossa, que né, Anderson? A gente caminha com Jesus há muitos anos, desde quando a gente é criança, né? Nascemos num lar cristão. Sim. E o Anderson pode falar isso que nem eu acredito. Sim. A gente lê muitos anos esse versículo, né? E é muito poderoso porque esse versículo, toda vez que eu leio, pelo menos aqui intimamente falando, ele me dá um ânimo, ele me dá uma nova coragem, ele me dá um suporte. E é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre como que a gente suporta adversidades, desafios, né? Às vezes não quem sabe você está nos assistindo aqui, você está falando assim, não, mas eu não estou com um desafio assim tão grande, mas quem sabe você também está nos assistindo aqui, está vendo esse vídeo aqui de um leito de hospital, sabe? Com uma enfermidade. Quem sabe você está nos assistindo aqui, você passou por algum luto tem pouco tempo. Mas como que eu suporto isso? Gente, em tudo na nossa vida, nós só vamos suportar com a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir suportar momentos da nossa vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para trazer uma transformação, um alento, uma cura, uma direção para o nosso coração. E isso que nós temos aqui de Filipenses 4:12 tem muito a ver com esse suportar durante a nossa jornada da vida, né, amor? Exatamente. Assim, é muito legal quando a gente lê esses 2 versículos aqui dentro do contexto. Muita gente só fala, tudo posso, aquele me fortalece, eu posso todas as coisas. É a frasezinha de contexto, eu vou falar e falei. Mas olha só, o contexto é isso aqui. O apóstolo Paulo está falando que ele pode todas as coisas, mesmo em momentos que ele tem muito, ou mesmo em momentos que ele não tem nada, que ele tem pouco. Ou seja, mesmo em momentos que ele necessita aprender a suportar, ele pode todas as coisas através daquele que fortalece o apóstolo Paulo. Quem é? É Jesus. Então, assim, deixa eu falar algo para você. Dores são inevitáveis. É verdade. Dores são imprevisíveis. Mas Deus, ele te dá força para você vencer e suportar as dores da vida. É verdade. E o que o apóstolo Paulo fala, tem que ter muita maturidade. Tem que ter muita maturidade para... Não é só ler, gente. Porque ler a Bíblia, a gente pode ler ela como um livro, ou a gente pode ler ela transformando ela no poder de Deus. Porque eu conheço muita gente que lê a Bíblia como um livro. Gente que é ateu, né? Eu conheço. Lê a Bíblia. Bacana. Lê a Bíblia como uma livro história. Histórico, como um livro histórico. Mas quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus, ele se revela na palavra de Deus, e não é só ler, é eu colocar isso aqui em prática, mas isso aqui é muito difícil de colocar em prática. O quê? Suportar no dia que a gente não tem nada. Suportar no dia da dor. A dor é inevitável. A dor vai vir para você, para mim, para qualquer pessoa. A dor vai vir sobre todo ser humano. Então, como eu aprendo a suportar, Anderson? Como que eu suporto a dor e o dia mau, o dia do desespero? Mas eu sou uma pessoa crente. Eu conheço Jesus há muitos anos. Eu sei quem eu sou em Deus.
Apóstolo Paulo tá falando aqui, ó, eu aprendi. Opa, vamos pegar essa palavrinha aqui, Uhum. amor? Já tô falando demais, né? Mas Não, deixa eu continuar continua. aqui. Sim. Vamos pegar essa palavrinha aqui. O apóstolo Paulo tá falando assim, ó, eu aprendi o segredo. Ai, gente, É. como isso é profundo e poderoso. O apóstolo Paulo tá dizendo que ele aprendeu. É o segredo, Anderson. O que é segredo? Vamos ser bem infantil aqui. Uhum. Segredo é uma coisa que ele aprendeu um segredo, que é um segredo que ele não sabia. Uhum. Ele teve que aprender É. a suportar. É. No meio da nossa caminhada com Deus e da vida e da jornada, não vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir suportar. Não vai ser a segunda. Quem sabe a gente vai aprender a suportar lá no quinto, sexto, na quinta ou sexta vez que a gente cair. São nesses momentos da vida que a gente vai aprender a suportar. É caindo e levantando, caindo e levantando. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu. Se ele aprendeu é porque antes ele não sabia. Antes ele não sabia suportar. E ele aprendeu a suportar. Exato. Tem um termo na física que hoje em dia é muito utilizado. Ai, gente, eu gosto disso. Não, mas eu gosto de física e de coisas gente inteligente do meu lado. Não, você gosta de física? Não, quer dizer, não gosto de física, eu gosto de Anderson. Ah, meu Deus, gente. É o dia dos namorados já? Meu amor, casamento é isso. A gente Casamento tem que é isso. falar Quantos anos já? 13, mas a gente tem que falar Temos que falar. sem ser dia de nada. É verdade. Fica a dica. É verdade. Sem ser um dia especial. Depois verdade? fala alguma coisa, né? Meu A gente Deus, pega uma- gente, hoje. Meu Deus. Fala da Deixa eu física. voltar pra física, que tem um termo da Já se física. desconcertou. Tem um termo da, que termo era? Ah, tá, lembrei. Tem um termo da física que ele é muito utilizado hoje em dia. O nome do termo é resiliência. E fala É. exatamente disso que a Maressa estava falando aqui agora. Porque, assim, a resiliência é quando um objeto, é quando alguma coisa, ela muda a sua forma por causa de uma pressão externa, mas ela tem o poder de voltar ao seu estado original. Ou Ai, que seja, coisa maravilhosa. quando eu e você passamos por situações, adversidades, tribulações, situações que a gente não entende, que a gente precisa vencer, nós temos que ter um espírito resiliente, onde mesmo que algo exterior nos afete, depois que esse algo passar, a nossa estrutura vai voltar para o mesmo lugar. Nós não vamos ser mudados de maneira inferior, não vamos ser diminuídos, porque quando você tem um espírito resiliente, você tem a capacidade de voltar ao estado original, mesmo em meio à adversidade e tribulação. Uau, isso é muito forte, hein? Muito forte. Que pausa que eu dei agora aqui. Uma pausa para poder assimilar isso que Anderson Braga está falando, né? Sobre a resiliência. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, amor, tu está falando sobre a física, isso aí que tu entende, né? Que não é muito o meu universo, o universo da maternidade. É isso que o Anderson está falando sobre a resiliência. O que é ser resiliente, né? É você sentir uma pressão, mas você voltar para o lugar. A gente precisa ser tanto assim e descobrir como o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que aprender a suportar, aprender o segredo de viver bem, de viver mal. A gente é tão... Eu tô falando de mim, tá? Porque quando eu falo aqui, primeiro eu falo para mim mesma, eu prego para mim mesma. Aprender a ser maduro na fé, né, amor? Porque isso requer uma maturidade na fé. Né? Não é algo que a gente aprende. Você conheceu Jesus hoje, eu já sei. Não. Isso, apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu. Se apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu, que para mim é uma grande referência na Bíblia. Apóstolo Paulo é uma grande referência para mim na Bíblia. Se ele aprendeu a suportar, gente, é que o caminho para suportar não é fácil. Nós não estamos dizendo aqui nós não estamos dizendo aqui que o caminho é fácil. Ei, olha para mim, não é fácil. Não vai ser fácil. Suportar dor, quem gosta? Quem gosta de viver na pressão? Quem gosta de suportar a dor, a enfermidade, o luto, a tristeza, o abandono, a rejeição? Quem gosta? Eu não conheço nenhum ser humano que goste. Nós não gostamos, nós não queremos. Mas apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi. Se ele aprendeu, nós temos que descobrir. Anderson Braga, eu quero que você fale para nós aqui. Meu amor da minha vida. Quais que são os caminhos em Deus pra gente? Eu quero porque eu quero para minha vida. Quais são os caminhos para a gente suportar o dia mal? Olha só, vamos falar aqui de 3 pontos, Ótimo, 3 eu quero tópicos, todos esses. 3 coisas que acontecem quando a gente aprende a suportar. Então, assim, a gente está falando aqui sobre suportar tribulações, adversidades, problemas, situações, né? Pressões, né? Pressões. Por isso que falamos de Pressões resiliência. psicológicas, Sim, mental, emocionais. Emocionais, Exato, demais. exato. Demais, porque principalmente hoje em dia que a gente vive uma pós-pandemia mundial, né? Que desestruturou o mundo, né? As finanças,
a parte financeira do mundo inteiro. Isso trouxe, tem coisas que nem são do nosso cotidiano, mas que a gente vê numa televisão, numa notícia, que desestrutura a nossa casa, porque a gente viu uma notícia. E isso traz uma pressão para dentro da nossa casa, pressão para o marido. E agora, o que eu vou fazer as finanças? Tem que aumentar, Renan, tem que aumentar, tá toda inflação e isso aqui. Isso traz, eu sei, porque tu aqui em casa é assim, amor. Anderson, vou abrir aqui, porque a gente vive isso. Quando existe algum problema aqui em casa, o homem, o marido da casa, se sente pressionado. São as pressões da vida. Às vezes não dorme, né? Não dormimos, por quê? Porque eu estou me sentindo pressionado por uma situação. Quais que são os caminhos? 3 passos. Vamos Quais lá. que são? 3 benefícios, na verdade, de você aprender a suportar. Número 1 é você cresce. Quando você aprende a suportar algo que você tem que passar, quando você tem que passar por uma situação e você tem que suportar aquilo ali, tem que passar por aquela estação, por aquele tempo. A primeira coisa que acontece é você cresce como pessoa, você cresce emocionalmente, você cresce espiritualmente também. A segunda coisa é você ganha sabedoria. Olha, um dos pedidos que a maioria das pessoas, inclusive na nossa geração, as pessoas hoje em dia pedem, as pessoas, olha, eu quero ter sabedoria no meu casamento, com os meus filhos, sabedoria no meu trabalho, sabedoria em saber o que decidir, o que sonhar. Saber para onde ir, saber para onde ir, o que decidir da minha vida, do meu futuro. Eu preciso de sabedoria. Então, pessoas que aprendem a suportar estações, tribulações, adversidades, problemas, essas pessoas, número 1, crescem. Número 2, essas pessoas ganham sabedoria, elas crescem em sabedoria. E número 3, finalmente, essa pessoa amadurece. Demais, demais. Foi o que eu falei aqui agora há pouco, né? A gente está falando sobre o apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo fala sobre que ele aprendeu, né? Tem que ter muita sabedoria e tem que ser muito maduro, né? Tem que ser muito maduro. A gente falou aqui sobre a nossa geração é uma geração que não... Nós, né? Tô falando de geração, eu falo de nós aqui, tô falando de nós primeiro, né? Que não sabe ser pressionada, né? Quando a gente é pressionada, a primeira coisa que a gente faz é desistir. Ah, não deu certo? Eu vou desistir. Não deu certo esse casamento? Não deu certo esse casamento? Ah, não gostei. Vou desistir. Desistir por quê? Porque você foi pressionada? Porque alguém pressionou você em algum aspecto do teu emocional que mexeu com coisas lá de dentro de você, que você se sentiu pressionado. Então, o que é mais fácil, Anderson? O que é mais fácil? Usar um copo de vidro ou usar um copo de plástico? O copo de plástico eu jogo no lixo. Não preciso lavar. Não vai me dar trabalho. Agora um copo de vidro, meu amor, eu vou ter que lavar na pia, usar sabão, esponja, com água, entendeu? Cuidar para não quebrar. É diferente. Hoje em dia a gente tá assim. É muito mais fácil pegar algo, desistir. Fui pressionada com isso? Desisto, não quero mais. É muita pressão para mim, então eu não quero. Por isso que o apóstolo Paulo, uma das coisas que você falou aqui, que tem tudo a ver com o versículo que a gente leu, é que a gente ganha maturidade. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo fala esse versículo, gente, porque ele já estava muito maduro na fé, para suportar a prisão que ele viveu, suportar tudo que esse apóstolo Paulo viveu, suportar tudo que você vive, sozinho que não é. É com Deus. É com a sabedoria de Deus em nós para suportar o que a gente vive. Porque senão a gente não vai dar conta. É verdade, é verdade. Assim, hoje em dia, o que a Maria está falando aqui é que hoje em dia as relações estão muito descartáveis. Isso. As pessoas... Obrigado por essa palavra. Descartáveis, é tudo... E tem vários estudos, inclusive psicólogos e tudo mais, vários estudos assim acadêmicos que falam sobre isso, que as relações hoje em dia se tornaram muito mais descartáveis, as relações são mais rasas. Sim. E tem uma frase de um pastor, um teólogo americano, o nome dele é Tony Evans, eu amo ele. E ele tem uma frase assim que... Porque a pergunta pode ser assim, como que eu... Ok, eu tô numa situação que eu sei que eu tenho que aprender a suportar, mas como? Nós falamos aqui dos benefícios de aprender a suportar, mas como que eu aprendo a suportar? Então, assim, para você aprender a suportar, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de Deus. Isso. Quem vai dar forças para você suportar essa estação que você está vivendo é Deus. É uma força que Ele vai dar para você. Isso. E aí o teólogo Tony Evans, americano, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, Deus irá encontrar você onde você estiver para levar você aonde quer que Ele quer que você vá. Deixa eu falar de novo que estava em inglês aqui, eu tentei traduzir. Não, o meu tem português, amor. Eu tenho português, desculpa. Deus irá encontrá-lo onde você estiver para levá-lo aonde Ele quer que você vá.
Então, é isso. Ou seja, você tá no momento ali que você fala, esse momento... Eu vou fazer uma pergunta aqui, Por favor. que eu acredito que é uma das perguntas que os nossos telespectadores... Telespectadores. De novo, caramba. Ou da poltrona? Da poltrona, gente. Calma aí, Seguidores. Ai, não gosto de falar seguidores. Obrigado, Fio. Tem que ser. Seguidores, né? Mas fala telespectadores, Eu gente. sei, amor. Você é da época do Os reto nossos- projetor? que os nossos Reto ouvintes- projetor. Não, vai de novo. Vai, posso, amor? Vai pra Por trás, favor. vai pra frente, vai. Posso fazer uma pergunta aqui? Porque eu tenho certeza que muita gente tem essa pergunta do outro lado da tela ali Sim, pra fazer sim. essa pergunta. Anderson, como que eu suporto dentro de casa, às vezes, uma relação que não tá indo tão bem? Mas eu tô suportando, eu não tenho mais estrutura emocional pra suportar, mental pra suportar isso. Uhum. Como que eu suporto uma decepção, Anderson? Uma traição? Eu fui traída. Como que eu suporto isso? É possível suportar isso? É. Será que é possível suportar uma traição? Eu tô dentro de casa vivendo num casamento abusivo. Eu tô vivendo de uma maneira que eu não sei pra onde eu vou. Eu tô me sentindo com uma opressão, eu não sei pra onde eu vou. Uhum. Eu tô me sentindo assim, uma opressão e tô sem suporte. O que eu faço nesse momento? É. Tem um versículo lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu costumo ler muito esse versículo. Eu vou ler Fala aqui pra na nós. versão NVI. 1 Coríntios 10, no versículo 13, fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, essas entendi. perguntas que a Marissa fez aqui, ó. Estou passando uma situação que, olha, parece ser impossível. Se foi realmente, algo realmente que você está passando, que você está vivendo, sabe de uma coisa? Deus, Ele te dá forças e não veio nenhuma tentação a você que você não possa suportar. Então, você tem forças para suportar. Essa força que você tem vem de Deus, vem do alto. Agora, é necessário também a gente diferenciar, você tem que ter a sabedoria, a gente falou de amadurecimento de sabedoria, Falamos. né? É um De dos diferenciar o que você tem que suportar e o que também é abusivo que você não deveria Isso. suportar. Então você tem que ter Que você não pode aceitar, né? aceitar. Existem situações que você não tem que suportar. São coisas que você tem que passar e vencer e fazer. Agora, situações que você tem que suportar, estações que você está vivendo, tribulações, adversidades. A palavra de Deus diz, eu sempre costumo falar lá em Salmo 23, lógico, né, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ali depois, um pouquinho mais para frente, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, o vale da sombra da morte acontece muitas vezes, mas vale da sombra da morte é um lugar que você anda, que você passa, que você suporta, passa e vence. Não é um lugar que você habita, que você fica. Você mora. Deserto, na Bíblia, é um lugar árido, seco, é um lugar que não é úmido, é um lugar que fala de tribulação e tudo mais, mas deserto não é um lugar que foi projetado para morar, é um lugar que você vai passar, assim como é essa situação da sua vida que você vai suportar. É muito interessante, voltando um pouquinho do que tu tinha falado ali, sobre a gente suportar algumas situações, né? Um momento difícil que a gente está vivendo e tal. E a gente aceitar, principalmente para você mulher que tá me ouvindo aqui, né? Nós mulheres, muitas das vezes, a gente vai aceitando coisas na nossa vida. Mas, Marisa, então o que eu faço? Se levante e faça alguma coisa. Porque uma coisa é eu suportar os desafios, suportar em Deus, coisas que eu tô vivendo, que eu sei que eu tenho que passar, que são os processos que Deus faz eu passar. Outra coisa é eu aceitar. Eu não tô aceitando isso que eu tô vivendo na minha vida. Não tô aceitando esse casamento abusivo, não tô aceitando essa bagunça financeira, não tô aceitando essa ansiedade. Então se levante e faça alguma coisa. O aceitar e o não aceitar é problema teu. É você quem faz alguma coisa. Se eu não quero que o meu casamento se torne um casamento de uma maneira que eu não vou se sentir feliz, eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa. Tomar uma atitude. Se eu não tô gostando do lugar que eu tô vivendo, quem faz? Eu que tenho que levantar e fazer alguma coisa. Então, o suportar e o aceitar são duas coisas completamente diferentes. Verdade. Eu tenho que ver o que eu estou suportando e o que eu estou aceitando. São duas coisas completamente diferentes, amor. E aí, nesse ponto aqui, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que Deus nos livra da tribulação, ok? Só que tem muitas vezes que Deus nos livra na tribulação. Eu gosto. Então, assim, enquanto você caminha, você toma uma atitude, você tem a intenção, você
está vivendo, você está tomando passos, atitudes ali para sair de uma situação, Deus ele tem o poder de se manifestar naquele meio daquela tribulação e tirar você dessa tribulação ou te dar graça de te manter ali e você vencer essa tribulação. E aí que tá a grande diferença, né? Porque todos nós, você que é cristão, você que não é, que está nos assistindo, gente, você quer que fique mais leve? Eu falo muito isso para as mamães, né? No maternidade que eu trabalho. Como você vai suportar o seu dia? Vai ter coisas que vai vir no seu dia que vai te desestruturar. Só que uma coisa é eu viver o meu dia sem Jesus, sem a presença de Jesus, e a outra coisa é eu viver o meu dia com a presença de Jesus se manifestando ali. Mas se eu tiver a presença de Jesus, eu não vou passar dias difíceis? Vai. Jó era um homem de Deus. Jó era reto. O texto começa, Jó era um homem temente a Deus. O que aconteceu com ele? Deu de mal a pior a vida dele. Mas o que ele fez? Ele suportou. Aonde? Em Deus. Quer suportar o seu dia no seu trabalho? Quer suportar esse casamento aí? Quer suportar esse momento difícil que você está passando? Não tem outro jeito, meu amor. Não é com livrinhos de autoajuda. Não. É muito bom os livrinhos. Mas, amor, é em Deus. E você leu, qual foi o versículo que você leu aqui falando sobre que Deus não nos dá tentações maiores? 1 Coríntios 10. 10, 13. Coríntios 10 está falando isso. Você está passando por tudo. 1 Coríntios fala 10, 13? Uhum. 1 Coríntios 10, 13, gente. Não nos veio, não, essa situação que você está vivendo aí, se você está vivendo é porque Deus sabe que você vai suportar. Deus sabe, engraçado, essa semana eu estava falando com uma menina, com uma amiga minha, e ela estava esperando uma resposta de Deus sobre algo na vida dela. Eu estava esperando, era um checkmate, assim, sabe? Quando você, se Deus responder, vai acontecer. Se Deus não fizer o que eu quero, vai dar ruim. Ela estava esperando uma resposta assim. E aí eu falei com ela, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para ela, se não acontecer isso que você quer, se não acontecer isso que você tanto deseja, você vai ficar chateada com Deus. Ela falou, eu vou ficar muito chateada. Eu olhei para ela e falei assim, a gente tem a opção de ficar chateada, mas também eu tenho a opção de ter sabedoria e entender que se Deus não fizer isso que eu quero, é porque Ele sabe que eu sou capaz de viver isso, mesmo sem isso ter acontecido. É verdade. Que ela queria. É verdade, é verdade. É porque a nossa maneira de pensar, a gente só pensa no hoje, né? Hoje. A gente tem essa tendência, como seres humanos, isso é natural, isso é normal. Mas a gente tem que sair da nossa caixinha e pensar com uma outra perspectiva, com um pensamento com a mente de Deus. Isso. Então, assim, a gente tem que pensar olhando de fora da caixinha, porque às vezes a gente só olha ali pro aqui e agora. E Deus não tá olhando dessa maneira, gente. Exato. A gente acha que Deus tá é outra questão. Eu gosto de dar muito esse exemplo, e eu sei que esse exemplo dói um pouco, é o luto, né? O ser humano não está preparado para a morte. Nós não estamos, mas toda vez na Bíblia, Anderson, toda vez eu vejo Deus, não que Deus, a morte para Deus, ok, morreu. Não é isso. Mas Deus olha para a morte de uma maneira diferente que da nossa maneira. Dói a morte, né? Dói o luto, dói demais, a gente não sabe lidar com isso. Mas na perspectiva de Deus, Ele olha a morte com outros olhos. Tá vendo como é muito diferente a maneira que a gente olha para aquilo que a gente está vivendo e a maneira que Deus olha para aquilo que a gente está vivendo? Só que muitas vezes a gente quer que Deus faça coisas que a gente quer, que a gente está pedindo, e tem que ser agora, e se Deus não fizer, e se Deus... Calma aí. Deus vai fazer você suportar, porque ali na frente Ele tem, quem sabe, um outro caminho. Ele tem uma outra maneira, Ele tem uma outra perspectiva para você, mas você vai ter que passar dessa fase do suportar para então ir para outra fase da vida. Verdade. É por isso que lá em Isaías, olha aí a referência, Phil, cadê a referência? Lá em Isaías fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos também. Então assim, a gente tem que pensar realmente com essa perspectiva. Tem uma frase do Charles Spurgeon que fala assim, Deus teve um filho sem pecado, Jesus, mas Ele nunca teve um filho sem tribulação. Então, vou repetir, Deus teve um filho sem pecado. Doeu para Deus. Jesus, mas Deus nunca teve um filho sem tribulação. Até Jesus passou por tribulação. E Ele venceu na cruz. E o pai viu o filho ali sofrendo. Deus viu o filho ali dele numa cruz pregado, sangrando, né? Tribulação, doeu. Exato. O que tu falou aqui? Que no início a gente falou isso, né? Sobre dores, né? Todos nós estamos aptos para viver dores. Exatamente. São inevitáveis. As dores são inevitáveis, as dores são imprevisíveis,
Só que Deus nos dá força para vencer. Quem sabe você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e você está vivendo esse momento. Você está vivendo um momento que você não tem nem respostas para aquilo que você está vivendo. Eu não entendo o que eu estou vivendo. Eu não entendo por que isso. Eu não entendo. A melhor maneira de você ter uma resposta é na presença de Deus. Paulo está dizendo que ele aprendeu a suportar o dia bom, o dia mau. O dia com dinheiro, o dia sem dinheiro. O dia com comida, o dia sem comida. O dia... Gente, aonde que ele aprendeu isso? Em Deus. Quem sabe você está aí do outro lado, desesperado, precisando de uma resposta de Deus, ou vai ou não vai. E aí eu não terminei aqui que eu falei dessa minha amiga que eu conversei. Chegou no dia que ela precisava da resposta, não aconteceu o que ela queria. Não aconteceu o que ela queria, gente. E ela ficou chateada com Deus. Mas ela entendeu que se Deus deu aquela resposta para ela, mesmo ela não aceitando aquilo, ela entendeu que Deus tem algo para ela diferente daquilo que ela estava imaginando. É isso que é. Quando a gente entende, quais são os 3 pontos, amor? Sabedoria, Crescer, sabedoria e amadurecimento. Quando a gente passa dessa fase do suportar, porque você não vai ficar sempre suportando. Vai ter uma hora que vai passar, como tudo na vida passa, né? Depois que a gente passa dessa fase, a gente ganha sabedoria, a gente amadurece e a gente cresce. E a gente cresce. É verdade. As adversidades não são para destruir você. Não. Agora, as adversidades são para fazer você crescer. Como a gente sempre costuma dizer aqui também, crescer dói. Mas vale a pena. Quando a gente cresce, a gente expande, a gente vai para um outro nível, a gente sai de uma fase. Os homens, os meninos, sabe, quando brinca de videogame, fica brincando videogame. E quando sai de uma fase, tem coisas novas na próxima fase. E você fala, uau, mas que legal essa próxima fase. Só que só chega na próxima fase com coisas tão legais quem passa da primeira. Então, só chega em uma nova fase na vida quem cresce, quem expande, quem amadurece e quem cresce mesmo através da dor. É verdade. Que interessante e que maravilhosa essa palavra, amor, de hoje. Top hoje, hein? Demais, hein? É uma palavra bem reflexiva, né? Pra gente, porque isso nos faz refletir em coisas que a gente vive. E quando a gente fala, assim, de adversidades, eu gosto muito de trazer isso pro meu cotidiano. Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe. E dentro do meu dia a dia, da minha casa, eu vivo várias adversidades, coisas que eu tenho que suportar, né? E às vezes é no nosso dia a dia, são situações do nosso dia que você tem que suportar o seu chefe, suportar o seu marido, quem sabe você é crente, seu marido não é, né, amor? Suportar um filho adolescente que tá numa fase de rebeldia, suportar essas coisas, porque às vezes a gente ora, eu tenho que suportar uma enfermidade, um luto, também. Mas quando a gente também fala de suportar, a gente fala de suportar pequenas situações do nosso dia, que se a gente entender, ter sabedoria, que em Deus a gente consegue, a gente vai para um novo momento, para uma nova fase. Às vezes as pessoas perguntam assim, Marisa, sabe, minha vida não sai dessa mesmice. Não sai da mesmice. Porque tá naquela fase ali, tá naquele momento que a pessoa não amadurece. Como que Deus vai levar você para um outro momento se você não tá pronto para o outro momento? Não faz sentido isso se a gente for parar para pensar. Então você que está nos assistindo hoje nesse vídeo aqui, entenda. Suportar tem a ver com você suportar coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Deus quer te ajudar a isso. Deus quer te ensinar. Suportar é aprender, é todos os dias. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a suportar. O apóstolo Paulo aprendeu, amor. A gente também é capaz de aprender isso. Não é? É verdade. E você aí é capaz também de aprender, Demais. ok? Ó... Amor, a gente nem falou hoje, hein? O que a gente não falou? Nem mandamos a galera se inscrer. Que bagunça que tá isso tá aqui. acontecendo, Que bagunça esse Yellowcast, gente. Não mandamos ninguém curtir, Então vamos falar agora, então. Vamos falar agora. Isso aí. Porque no YouTube é assim, não. Se no YouTube você não compartilhar esse vídeo... O algoritmo faz o quê? Não expande esse vídeo. Não faz esse vídeo chegar em outras casas, em outros... Então, se você não fez ainda, aperta aqui o botãozinho de curtir, né, de like, dá um like. Se inscreve, aperta ali no sininho. Porque no sininho, quando a gente postar um vídeo novo, um novo vídeo aqui, você vai receber a notificação ali também. E uma coisa muito legal. Copiar o link e mandar para os seus amigos. Uma coisa muito legal que nós temos dentro aqui do Yellowcast, dentro dessa página que você tá, se você rolar aí pra baixo, você vai ver que tem um papo de mulher. Papo de mulher. Olha pra mim aqui, você, mulher que está nos assistindo, tem um espaço aqui dentro do nosso canal que é eu e você. É eu, o Espírito Santo, e você. É o Papo de Mulher, hashtag Papo de Mulher. E a gente começou aqui dentro do Yellowcast.
tá sendo demais. Você que não assistiu o primeiro vídeo do Papo de Mulher, amor, foi semana passada. Essa semana tem 2 semanas atrás, eu acho. foi duas semanas Eu atrás? já tô perdido. Agora é Foi vídeo toda 2 semanas semana. atrás, é vídeo toda semana. Mas a gente tem aqui conteúdo pra você, mulher, pra você, casal, pra todo mundo. Gente, semana de vitória pra vocês. Deus abençoe isso. vocês poderosamente. Que seja uma semana assim, ó, de vitórias, de bênçãos, de conquistas. E seja uma semana onde você vai aprender a suportar. Deus isso aí. abençoe vocês. Vamos com tudo, Elocast.